Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Muito obrigada pela escolha. Sabe, é uma alegria ter você conosco. A gente vai fazer essa conversa valer a pena hoje, né, Conceição? É verdade. Mirtz, é sempre um prazer estar aqui com você. É um prazer ter você de casa. E são momentos maravilhosos que a gente passa junto, né? Espero que você fique muito feliz nessa tarde com a gente. Hoje o título da nossa conversa aqui é A Firmeza da Missão. E sabe, Conceição, foi muito interessante. Eu faço parte de uma equipe de líderes interdenominacional, internacional até, e nós nos reunimos online no último sábado de cada mês, durante 2 horas, para compartilhar coisas do ministério e orarmos juntas, né? E esse último encontro, uma coisa que norteou, porque sempre tem um devocionalzinho pequeno, uma coisa que norteou o devocional e a fala de todas foi assim uma insegurança a respeito da missão que eles tinham, a firmeza dessa missão. Por isso eu até deixei o nome bem claro, a firmeza da missão. Sim. O que elas colocaram foi mais ou menos assim. Eu tenho um trabalho, uma delas é empresária, e ela falou, e eu fico insegura se eu posso misturar a minha crença e como é que eu vou lidar nas minhas postagens em respeito à minha empresa. Eu não estou misturando trabalho com, com aquilo que eu sou, com a minha crença. A minha missão, eles dizem, é lá dentro, mas isso é possível. Então, sabe, coisas desse tipo, uma insegurança, uma falta de firmeza em Sim, posso, não posso, sim, devo, não devo. Você já conheceu casos assim? sim. Você já lidou com isso? Sim, e assim, isso é muito cobrado no nosso meio, né? Mas a visão bíblica é que não tem como separar, né, Mirtz? Ministério, missão, o chamado que recebemos do Senhor da nossa vida secular. Realmente não tem, né? Nós conhecemos aqui mesmo na igreja que a gente se reúne, né? Na primeira igreja, nós conhecemos vários testemunhos de empresários que mudou a cultura de dentro da sua empresa, mudou totalmente por causa de uma visão missionária. Então é muito difícil avaliar o compromisso. Realmente, quando você está focada na tua missão, as coisas mudam até no lado empresarial, sim. E aí a gente resolveu trabalhar um pouco a respeito dessa firmeza da Sim, missão. E um texto lá em Hebreus 10, 23, diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, nessa frase dita aqui pelo autor do Hebreu, guardar firme a confissão da esperança é porque também, guardar firme porque existe a possibilidade de você não guardar. de não guardar, de Querer faltar separar, firmeza, de exatamente. faltar ajustar a mesa. Ele diz Sim, assim, às vezes essa confissão de fé aí não estando tão firme, pode fazer você vacilar. Né? sim, E se a gente pensar até em coisas seculares até, eles não usam a expressão assim, ai, você não soube ser firme na oportunidade que você teve, não teve não algumas coisas aproveitou assim, a não aproveitou a oportunidade. oportunidade, no sentido de que não foi Sim, firme, deixou escapar, né? sim. Não guardou, né? Eu Né? tenho um exemplo essa semana, até desfrutei muito disso, de um vídeo que está circulando aí pela internet, de um senhor perguntando quem é você? Isso aí tem muito a ver, porque quem nós somos fala a nossa missão, não é? Aí esse vídeo ele pergunta, quem é você? Aí ele fala, eu sou fulano de tal, eu sou um treinador. Quer dizer, ele vai lá no lado profissional, né? Ah, tá. Mas se tirar esse lado treinador de você, quem é você? Ah, eu sou professor, né? Eu sou. Ele foi para vários lados, né? Aí, mas e se tirar isso? Quem é você? Forçando, né? Ele falou: eu sou pai, eu sou chefe de família. Aí ele falou: olha, eu não quero que jamais tirem de você sua família, que Deus conserve. Mas e se tirar sua família? Quem é você? E demorou muito, sabe, Mirtz, para esse homem responder: eu sou um cristão. Entende?
Então, isso tem muito a ver com esse assunto. Às vezes você é um cristão, tem uma missão, mas você omite, você é muita coisa antes. Na verdade, ele citou assim, coisas que faz, Sim, né? no dia a Coisas dia, que, a né? dificuldade. E tudo mais, Sim. E o que somos mesmo. Que somos, a nossa identidade. A nossa identidade, a nossa essência, né? Tem a ver com a missão. Tem né? a ver com a missão. Se Sim. você não entende completamente a sua essência, Sim. também não vai entender a missão, Sim. né? Até porque se você quiser separar, Mirtz, como a Bíblia diz, né? O inimigo está ao derredor, roendo como um leão. Então, as situações adversas, se a gente quiser separar o lado profissional, vai dar problema para nós no futuro, porque se nós não lembrarmos que somos cristãos nas atitudes diárias do nosso cotidiano, do nosso trabalho, então, não é uma missão clara, então, né? Uma primeira consideração, por exemplo, é lembrar da nossa essência. Sim. Antes de tudo, para não perder o foco da missão. Sim. E se a gente vai para a Bíblia, o modelo perfeito, aliás, ele é modelo perfeito para tudo, Sim. que é Jesus, mas um modelo perfeito para firmeza de missão. Claro, Sim. ele deixou muitas e muitas lições. Porque a primeira vez que ele se apresentou assim, no ministério já, né, Lucas vai narrar o que ele falou a respeito da missão dele. Então, eu vou ler para vocês Lucas 4, começando no 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação dos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para pregoar o ano aceitável do Senhor. Que missão maravilhosa. Então, deixou claríssimo, primeiro, a Sim. missão dele. Então, ele tinha uma consciência muito clara do que ele veio fazer aqui. Do que ele veio fazer Sim. aqui, tá? Aí ele vai repetindo, ele diz assim, na maioria das falas dele, ele fixava essa missão dele. Ele dizia assim, o Filho do Homem veio para salvar e buscar os perdidos. Não é isso que ele dizia, né? Com muita clareza. Né? Então, ele ia externando toda hora a firmeza da missão dele. Eu quero colocar mais uma para você, que está em João 6:38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Isso é maravilhoso. Né? Eu carrego esse versículo comigo pela minha vida. E eu gosto de falar, às vezes, quando a gente vê, fulano desviou, fulano... O Senhor não vai perder um dos dele. É a promessa de Deus. Porque é interessante você lembrar das promessas. E que clareza de ministério, clareza de missão. Vai mostrando para ninguém ficar com dúvida. Isso. A clareza da missão, né? Então, às vezes, naquele assunto que você citou, da sua amiga, é ter clareza da missão, ter certeza Sim, e convicção daquilo que ela convicção quer. da fé, para saber que realmente... É claro que em algumas situações, né, você vai ponderar algumas coisas, tem alguns limites, tem algumas... Né, são discussões que permeiam por aí, porque tem gente que, por causa da crença dele, por exemplo, diz assim, na firma eu não posso trabalhar tal dia ou fazer tal coisa. Então, você não pode ir para aquela firma, não é simples assim? Sim, tem que mudar de trabalho. Mudar de trabalho, fazer outras coisas. A gente não está falando dessas coisas, estamos falando, né? Porque não é desse jeito que você vai demonstrar firmeza na sua missão. Você vai ser pedra de tropeço. Sim, né? E dar um mau testemunho. E dar um péssimo testemunho, né? Sim. Agora, no nosso negócio, a nossa missão ela tem que ficar transparente. Né? E uma de Jesus que eu quero fixar, que está lá em João 18:37, ele diz assim, ele tinha dito antes que o reino dele não era daqui. E em João 18:37 ele diz assim, então lhe disse Pilatos, logo, tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Tá? Então, nessa conversa com Pilatos, que ele, mais uma vez... Porque depois havia uma certa ironia em Pilatos, né? Sim. Então, você é rei, porque ele disse, eu trouxe um reino. Ele diz, então você é rei, né?
eu vejo muitas vezes a nossa missão sendo testada por pessoas que, como Pilatos, Sim. diz assim, você é crente? Ah, então você é, e põe uma série de adjetivos Sim. pejorativos Sim. para diminuir, para que você fique balançada às vezes quanto à sua posição, né? Sim, o que é muito natural, porque a Bíblia já nos diz que nós teríamos oposição à nossa fé, né? Então, veja, ter fé dentro da igreja só e dentro da minha casa É mais fácil. Agora, a fé tem que ser manifesta onde a gente está, né? No meu trabalho, no meu dia a dia. As pessoas precisam saber o que eu estou fazendo aqui. E assim, uma coisa que eu sempre, que eu gosto de falar no trabalho, às vezes fala, mas é o trabalho. Não, o verdadeiro trabalho é a missão. O restante é um bico, né? Porque é temporário. A missão é eterna. Então é lindo, a gente muda a nossa visão e a gente tem que se adequar. Se eu não trabalho, por exemplo, num dia X, realmente eu tenho que mudar de trabalho. Se a minha empresa, eu tenho alguns amados irmãos que depois que se converteram, sem ninguém falar nada, mudou dentro dele essa atitude, que eles mudaram o seu negócio. Porque o negócio que eles estavam não condiz com a fé que ele tem no momento. Então, são mudanças que dão testemunho da nossa missão. E, né? sabe, a firmeza disso, às vezes, realmente não vai depender de palavras. Não, você não atitude. precisa chegar numa firma né, e dizer, olha, eu sou assim, crente, vai ter, assim, né, e tal. Sabe, as suas ações vão testemunhar a sua firmeza. A sua missão, o seu ministério. Tudo. Sim. E não é religiosidade, né, Mirtz? Não. Porque eu costumo dizer, às vezes a gente tem que explicar o que na nossa concepção, o que é religião. Religião é tudo que você quer fazer para Deus sem Cristo. Em você mesma. Quer dizer, se eu chego lá na empresa que eu estou trabalhando e eu digo, não, para mim eu sou cristã e tem que ser assim. Não. Você vai dar testemunho da vida que vence todas as coisas lá dentro mesmo, onde o Senhor Jesus te colocou. E se não for bom para você, você pode mudar. O pastor Marlis Monroe, ele diz assim que a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa não é morrer, mas é existir sem saber para que viveu. Sim. Sabe? Sem essa convicção. De onde veio e para onde vai. E é bem isso mesmo, porque para nós termos convicção da nossa verdadeira identidade, porque a gente começou essa conversa dizendo assim, é a convicção da identidade que dá a convicção da missão. Sim. É eu sabendo quem eu sou, que eu sei, né? É realmente a gente ter a capacidade de responder essas 3 perguntinhas existenciais que estão por aí. Sim. Quem eu sou, da onde vim e para onde eu vou. Sim. Sabe, se você consegue responder direitinho essas perguntas, isso dá a firmeza, a convicção da sua identidade. E eu digo mais, Mirtz, essas 3 perguntas aí você tem que se fazer todos os dias da tua vida, né? Quem eu sou? Você lembrar quem você é, qual é a tua missão, né? O que eu estou fazendo aqui, para onde eu estou indo? Isso faz você valorizar, né, a tua missão. Eu disse que o modelo dessa firmeza era Jesus, e Jesus claramente ele respondeu, enquanto aqui, ele respondeu de maneira muito clara essas 3 perguntas. Sim. Sabe? Ele não deixou se confundir, a identidade dele ser confundida com nada. Né? Então está registrado, por exemplo, quem eu sou. Lá em João 6,35 está escrito assim, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Né? João 8,12 está escrito assim, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Esse eu sou, né? Tantas coisas. Eu sou a porta das ovelhas. Ele reafirmou muitas vezes, em muitos lugares, quem ele era. É um exemplo para nós sermos convictos, absolutos pelo Senhor, do chamado que nós recebemos. Né? Às vezes você fala, não, mas eu não recebi, quem recebeu foi o pastor tal, foi a Mirtz, né? A Mirtz recebeu, eu não. Mas todos nós temos o nosso chamado e a nossa missão. E para mim a melhor de todas, a gente se apaixona por todas, mas quando ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Né? É bom demais, né? Eu vou chamar um intervalo bem curtinho e a gente volta para continuar essa conversa. Para nós, a beleza não é vazia.
ela vai muito além do que se vê. Ajudamos mulheres a enxergar e realçar sua personalidade, sem transformar sua identidade. Nosso objetivo é que cada mulher saiba que foi criada com um propósito e que seu valor é único. Amamos o conceito de ateliê, pois se assemelha a um lar, um lugar aconchegante. Oferecemos diversos serviços como manicure, pedicure, química capilar, estética, maquiagem, penteado, noivas. Venha nos conhecer, você vai amar. Estamos de volta e nós estamos conversando sobre a firmeza da nossa missão, a convicção que nós temos que ter, baseada no exemplo de Jesus, e a gente tentou deixar claro, né, nesse nosso primeiro bloco, que tem a ver com a nossa identidade, com a convicção da nossa identidade verdadeira e a capacidade de responder perguntinhas do quem eu sou, da onde eu vim, e para onde eu vou, né? Nós vimos a clareza de Jesus dizer quem ele era, né? Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Eu sou a videira verdadeira, enfim, o eu sou não deixou dúvida para ninguém, né? E eu costumo dizer, Mirtz, que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Né? Pois O que a Bíblia diz que nós somos, somos, sim, né? E com essa mesma firmeza que ele expressou quem ele era, ele também expressou da onde ele tinha vindo. Sim. Né? João 8,14 diz assim: Respondeu Jesus e disse-lhe: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei da onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis da onde venho e nem para onde eu vou, né? Então, ele também foi marcando essa, né? Outras vezes ele dizia assim, eu vim do Pai, não era isso que ele falava, né? E volto para o Pai, né? E nós perguntamos, por que é tão importante a gente entender a nossa identidade, né? Principalmente para a gente aguentar as pressões que o mundo vai oferecer. Vai fazer contra, porque é uma luta, né? Sim, é uma luta. É uma luta para te tirar isso que você... Eu brinco, não, é a maior verdade bíblica, é que o Senhor Jesus consumou tudo isso. Para ele, quando ele olha, por exemplo, ele já vê o inimigo de Deus lá no Lago de Fogo, né? E já me vê pronta. Mas a minha batalha aqui hoje, eu não consigo ainda me ver assim. Quando ele me empresta a ótica dele, eu consigo me ver já, né? De uma forma diferente. Como realmente eu sou, o que eu estou fazendo aqui e para onde que eu estou indo. Então, é um viver celestial. É uma visão diferente. Essa pressão sobre nós, na hora que você... no dia a dia, né? No nosso dia, na hora que você se declara cidadão de 2 reinos, nascido de novo, que pertence a Jesus, nossa, você incomoda muita gente, são declarações a respeito da sua identidade e que vai sofrer pressão. Que é normal, é natural a oposição do mundo às coisas de Deus. Né? Não, até na própria família, às vezes. Né? E às vezes, na família, nem fala, sempre acontece. Se é um só, 2 que se converte, a gente tem histórias, né? Mas eu me lembro, de coisas até agressivas que eu recebi uma vez... uma pessoa que nós morávamos no mesmo bairro, não era um relacionamento tão estreito, mas a gente se cruzava porque morava no mesmo bairro, e uma vez ela parar para me confrontar e dizer assim, eu soube que você virou crente, ainda usa o termo assim, virou crente, né, já no meio, né, agora você se acha melhor do que todos, sabe? Então, nessa hora você está sendo afrontada, sabe? Você precisa ter uma convicção muito... clara, missão, né? Sabe, para que você está aqui, o que você está fazendo, para você se posicionar e não se, sabe, nem se frustrar, nem se irar, enfim, não ter reações que vá
né? A Bíblia nos ensina, Mirtz, num momento como esse, você foi iluminada, você viu, né? Deus te permitiu ver coisas maravilhosas sobre missão, sobre o reino, mas você, nesse momento, você precisa se colocar no lugar da sua vizinha, porque ela não viu o que você viu. Ela jamais vai entender o que você entende. Ela não pode entender. A Bíblia fala que isso é loucura para ela. Né? E que para nós é poder de Deus. Olha isso. É maravilhoso. Então, você se colocando no lugar da pessoa, é um momento de você talvez até ganhar ela. Não, de uma forma... e assim, se a gente realmente pede essa sabedoria no alto, Sim. eu lembro que neste caso, particularmente, eu sabia que ela estava me provocando porque ela era uma católica muito devota, Sim. muito devota, então eu sabia que ela estava realmente me provocando, Sim. mas também da minha convicção eu pude, assim, falar assim, então, eu sei também que você, né, ama a Deus, que você, Sim. tá? Ela é claro, eu frequento uma igreja. Aí eu fui dizendo, então, quem sabe a gente possa ter algumas oportunidades Conversar juntas, sobre, né? Foi isso que eu disse para ela. Aparece lá em casa, a gente pode tomar um cafezinho, você me Sim. conta algumas coisas e eu te conto algumas coisas, porque quem estava me, né? Bom, ela nunca apareceu, mas naquela hora ela realmente teve que se render ali, não pôde Sim. sair do jeito que ela queria ter saído, me afrontado, né? Ela teve que, tá, eu vou sim, e coisa e tal. E essa oposição é natural porque eles não viram o que nós Sim, vimos, né? Sim, e sabe, e nós temos que, dentro da nossa missão e tudo mais, uma delas é agradar a Deus. Sim. Então, como eu tenho que agradar a Deus, certamente, às vezes, eu vou ter que desagradar algumas pessoas. Se você escolhe o caminho de agradar o Senhor e fazer, e obedecer, e fazer aquilo que tem que ser feito dentro da missão, Mirtz, certamente vão ter os opositores, você não vai conseguir agradar. Como no caminho do Senhor, no caminho dos discípulos, tinha os que se opunham, queriam matar, sim. queriam fazer. Então, é uma coisa que a gente tem que enfrentar com e amor, assim, né? Quando a gente entende também a nossa missão, a gente vai entender outras coisas e a gente tem que ter algumas convicções muito claras. Primeiro que a nossa vida é limitada, o nosso tempo aqui é limitado, Sim. tá? Então, e o que eu vou fazer aqui vai determinar a qualidade do que eu vou viver. Onde eu vou ficar. Né, onde eu vou depois, estar, porque eu estou sim. falando de onde vim e para onde Sim, eu pra vou. onde estou indo, Então, se eu estou aqui agora, eu tendo essa convicção, eu vou estabelecer prioridades corretas aqui, Sim. né? E também saber aonde eu vou, porque a gente tem que responder, evita de eu tomar caminho errado. Sujar as vestes que a gente fala, né? Quem sabe para onde vai, não pega caminhos ou atalhos que possam levar para outros lugares, né? Eu me lembrei agora, você falando aí, de uma frase do Billy Graham, no finalzinho da vida dele, que ele falou que ele foi fiel a Deus, né? Foi fiel à sua família e foi fiel ao propósito, à missão. Isso. Então, esse é o caminho, né? Sim. Ser fiel a Deus, fiel à família que o Senhor nos deu, que é o povo de Deus, e fiel ao propósito, ao chamado, à missão. Então, nada pode tirar a gente desse foco, né, Mirtz? Se eu estava usando Jesus como modelo da convicção dele, de quem eu sou, de onde eu vim, que está fazendo aqui, ele também, quanto às pressões, ele foi sujeito a muitas pressões. Sim. Eu vou ler João 18, começando no 36, que diz assim: Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Eu vou lembrar que isso foi o que ele falou quando Pilatos disse: então você é um rei, né? Ele estava zombando dele, estava sendo sarcástico, sabe? Porque Pilatos não tinha nenhuma visão espiritual, nenhuma, do que estava acontecendo, né? E Jesus disse para ele assim: você diz que eu sou rei. E de fato eu sou, sabe? Foi para isso que eu nasci, foi para isso que eu vim ao mundo, né? E todo aquele que acreditar nisso, né? Então, essa pressão, e essa pressão não era pequena. Olha quem pressionava Jesus, né? A Bíblia diz que ele experimentou de tudo aqui. O que ele passou foi tão grande que João 1, começando no verso 11, diz assim: Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então,
por isso que depois nós fomos beneficiados, né? Hoje, Sim. eu acho, né? Porque daí, todos quantos depois disso o receberam, Deu-lhes o poder, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Filhos de Deus, né? Sim. A saber, né, aqueles que creem no seu nome. Então, eu, você, a Conceição, todos nós fomos feitos para uma missão, tá? E Deus está atuando no mundo e nós somos parte. Ele nos chamou para atuar com Ele. Nós temos que ter firmeza dessa missão. Sim, né? O projeto de Deus, quando ele vem para dentro, é que nós demos frutos, né? E frutificar tem a ver com pregar o evangelho mesmo, dar testemunho da vida, né? Daquilo, normalmente o que nós recebemos, a gente quer que a outra pessoa também receba, né, Meires? Vou ler para você, e você, se você gostar, anota esse versículo, gruda ele na porta da sua geladeira, que é uma coisa que você passa diante dela várias vezes ao dia, que está em João 17:18, que diz assim: do mesmo modo que me destes uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão nesse mundo. Sim. Simples assim. Sim. Ele veio para cumprir uma missão e deixou essa missão para nós, sabe? Então, eu e você precisamos ter convicção, firmeza nessa missão, sabe? Para poder compartilhar e fazer, né? Sim. É o ID, né? É a continuação do que ele fez aqui. Sim. É a continuação, tá? E nós somos resultado dessa continuação, né? Porque nós somos resultado. Alguém falou do evangelho para mim e o Espírito Santo abriu meu entendimento para compreender as escrituras. E assim nós vamos fazendo nessa missão. Essa missão vai estar claramente em todos os evangelhos. A gente tem 3 evangelhos sinóticos, tem o de João, mas essa está colocada nos 4 evangelhos e no livro de Atos. Sim. Ele reforçou isso o tempo todo, sabe? E em Atos foi a coroação dessa missão, porque ele diz assim: vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, né? E daí vocês vão ser minhas testemunhas, né? E é interessante porque a gente vai, porque o Espírito Santo vai, né? Você ora, você impõe a mão sobre alguém orando, e às vezes o Senhor cura, é porque é Ele que cura, é Ele que restaura, é Ele que transforma. Então é só o ID mesmo, né? A nossa missão é estar ali e permitir Deus nos usar, porque Ele deseja fazer naquele momento. Sabe? E não tem como separar o secular da nossa vida com Cristo. É um sabe, todo, né? Então, nós temos um propósito, uma missão, sabe? E a gente tem que pensar que nós somos sempre... Eu acho que se você está comigo nesses anos todos, não só aqui na TV, mas no rádio, nos nossos encontros, eu vivo repetindo: nós somos cidadão de 2 reinos. Sim. Nós somos cidadão de 2 reinos, né? Um deles termina. Sim. Um deles termina. Sim. E a gente cumpre o propósito que tem aqui, né? Visando o propósito ainda maior que a gente vai ter, né? Um reino eterno, né? Sim. Ele deixou, Jesus quando veio, ele deixou um propósito aqui para 11, porque dos 12, um não quis, né? Sim. E ele deixou para que esses espalhassem e chegasse, foi o que chegou até hoje, até nós, né? As boas novas, né? Ele disse assim: olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, tá? Então, e ele dizia: agora vocês podem fazer isso e mais ainda, em meu nome, porque eu tenho essa autoridade. Sim. É uma missão que pertence a ele e que foi dada para nós. Sim, né? E através de nós hoje, muitas vidas podem ser salvas. As pessoas podem ser curadas. Sim. Né? Às vezes você fala: vou levar... tem uma situação que alguém pede uma oração e você fala: vou levar para o pastor orar. Mas veja, ele te dá poder, é o Espírito Santo. Se você se levantar em prol de Deus, impor as mãos e pedir para o Senhor para fazer a obra, ele faz. Então, quer dizer, essa é a tua missão. Deus levanta cada um na sua área, mas você tem que ter essa predisposição. Mas algumas coisas, por exemplo, de fazer discípulos. Sim, pregar o evangelho. Para todo mundo. Todos. E tem gente que acha assim: não, mas é só para quem é líder. Não, você tem que olhar à tua volta, né? E eu acho que para nós mulheres, olha, nossos primeiros discípulos são nossos filhinhos mesmo, né? Poder ouvir deles, né? Eu entendi, você me ensinou, você me explicou, né? Muitos dizem: mas é o pastor. Mas a gente tem que sempre lembrar: pastor não gera ovelhas, né? Ele cuida das ovelhas, né? Ele ajuda. Mas gerar
filhos. É gostoso você poder gerar em Cristo Jesus, pregar o evangelho e Deus usar da tua vida, te dar a graça, né, daquela pessoa começar a ver, cair as vendas e ela começar a enxergar as coisas de Deus. É maravilhoso. Se você está achando difícil alguma coisa ter, eu vou fechar, vou encerrar esse programa ainda com aquilo que está escrito em Mateus 10, no 7 e no 8, que tem a ver com a nossa missão aqui, que diz assim: por onde forem, pregue essa mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônio. Vocês receberam de graça, deem também de graças. Amém. Uau! Era o que a gente tinha para vocês. A gente agradece muito a sua companhia e te convida para estar conosco no próximo programa. Deus te abençoe.